Em 1968, a vida parecia andar devagar em Recife. Eu, seu Horácio, não sou homem de muitas vontades ou esperanças, exceto quando o assunto é a verdade, que para mim sempre foi bem mais simples do que costumam fazer parecer. Fui criado assim, com os pés bem firmes no chão e a cabeça livre de fantasias. Mas mesmo eu, cético como sou, soube que alguma coisa não estava certa na viagem que fiz para Garanhuns, no interior de Pernambuco. O motivo era simples: resolver um assunto de família. Eu, como de costume, preferia fazer as coisas sozinho, sem conversar muito. Mas o que eu não esperava era que algo mais me aguardasse naquela estrada deserta. Eu embarquei no ônibus e logo fui tomado pela calma que sempre me acompanha nas viagens. O silêncio, quebrado apenas pelo murmúrio do motor e o balanço da carroceria, me fazia refletir sobre as pessoas que nunca vi e que talvez nunca encontraria. As conversas no banco de trás eram sobre assombrações nas estradas. Uns falavam sobre figuras que andavam nas sombras à noite, outros sobre murmúrios baixos que se ouviam quando se estava longe da civilização. Claro que nada disso fez sentido para mim, e tudo que eu fiz foi rir de forma disfarçada. Acontece que, como sempre, o inesperado nos pega desprevenidos. O ônibus parou de repente, com um estalo que me fez saltar do banco. O motorista tentou consertar o problema, mas eu logo percebi que a viagem não continuaria até Garanhuns daquela forma. A solução foi seguir a estrada a pé. Era noite, e a única companhia que eu tinha era o som distante do vento e o farol do ônibus, que se apagava à medida que me afastava. A estrada de terra era silenciosa, sem nenhuma alma viva por perto. O único som era o meu próprio passo sobre a terra batida, e o ar, incomum para uma noite como aquela, estava carregado, denso, como se o próprio espaço estivesse mais espesso. O que mais me incomodava não era o silêncio, mas a sensação de que algo me observava da escuridão. Eu não conseguia vê-lo, mas o peso no ar me dizia que não estava sozinho. A caminhada seguia lenta e desconfortável. As sombras ao meu redor pareciam se esticar mais a cada passo, como se a escuridão estivesse viva, se adaptando ao meu ritmo. O som dos meus próprios pés sobre a terra batida era o único que quebrava o silêncio, até que ao longe, algo mais se misturou ao ambiente. Um som, suave e ritmado, como se alguém caminhasse atrás de mim, mas a cada olhar para trás, a estrada permanecia vazia. O som, então, não era de passos, mas sussurros, vindos de todos os lados e se entrelaçando com o vento. A sensação de que algo estava errado se aprofundava. Tentei focar em minha caminhada, em como o chão se firmava sob meus pés, mas as vozes começaram a se tornar mais nítidas, mais próximas. Às vezes parecia que chamavam meu nome. Eu parei, o frio tomou minha nuca. Era um frio estranho, não próprio da noite quente do sertão. Um arrepio me percorreu por inteiro, e não era só o vento. As sombras pareciam me cercar, mas eu não as via de forma clara. Estavam ali, mas de uma maneira disfarçada, como se moldassem para não serem vistas diretamente. Horácio. A voz baixa, quase imperceptível, chegou até meus ouvidos como se flutuasse no vento. Olhei ao redor em busca de alguém, mas vi apenas a estrada longa e deserta, sem sinal de vida. O nome, repetido agora mais claramente, parecia vir de uma direção indefinida, como se a própria noite estivesse sussurrando para mim.
Eu me movi mais rápido, tentando convencer minha mente de que era só o vento, uma brincadeira da mente. Mas o que eu sentia era real. O silêncio parecia se aprofundar e, com ele, o peso de algo que não se via, mas estava lá. Algo que me observava e eu não podia ignorar. A estrada à minha frente parecia mais escura a cada passo que dava. Eu não sabia explicar direito, mas algo no ar estava diferente. A sensação de que estava sendo observado se intensificou. Foi então que, ao longe, nas margens da estrada, percebi o movimento. Primeiro, uma sombra, depois outra. Figuras escuras, indistintas, se movendo lentamente entre as árvores e arbustos. Não eram pessoas nem animais. Eram apenas formas, distorcidas, como se o próprio ar as fizesse existir, sem um contorno definido, mas ainda assim, sentindo que tinham uma presença. Elas se moviam com uma calma inquietante, como se me esperassem. O coração apertou no peito. Eu sabia que não podia ser simples ilusão. Olhei novamente, mas os vultos permaneciam, sempre na mesma distância, sempre à margem da estrada, me observando. De repente, uma sensação de paralisia me dominou. Minhas pernas ficaram pesadas, como se o chão estivesse grudado aos meus pés, me segurando ali. Tentei correr, mas nada aconteceu. Eu estava preso, imobilizado pela presença que se aproximava. Então, finalmente, consegui me mover. Dei um passo apressado e, ao olhar para trás, vi que os vultos agora estavam mais próximos. Não eram mais apenas sombras distantes. Agora se alinhavam, como uma procissão silenciosa, andando ao meu lado. Suas formas eram indistintas, mas seus movimentos eram lentos e coordenados, como se cada um soubesse o seu papel naquele pesadelo silencioso. O pavor tomou conta de mim, mas eu não podia parar. Respirei fundo, tentando manter a calma. Comecei a andar mais rápido, os pés batendo contra o chão com mais força. Mas eu sabia, lá no fundo, que esses vultos não iriam me deixar ir tão facilmente. Algo estava errado, muito errado. Em meio aos vultos que me seguiam, algo mais chamou minha atenção. No meio da escuridão, uma figura surgiu, distinta das outras. Uma mulher, pálida como a lua cheia, de vestido branco, que parecia flutuar, mais do que caminhar. Seus cabelos escuros e longos dançavam ao vento, mas o resto de sua presença parecia imóvel, como se fosse parte da própria noite. O olhar dela estava fixo em mim, penetrante, como se me conhecesse de algum lugar. Não era uma visão comum. O que quer que fosse, parecia diferente de tudo o que eu já vira. Eu parei. Ela me observava com uma calma perturbadora, e seus olhos, aqueles olhos escuros, profundos, como se tivessem visto o além, me prenderam como se fossem capazes de ler cada pensamento que passava pela minha cabeça. O ar ao redor de nós parecia pesar ainda mais, carregado de uma energia que não se via, mas se sentia. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas uma força estranha me impelia a me aproximar dela. Ela fez um gesto lento, quase imperceptível, como se me convidasse a segui-la. Eu não queria, não deveria. Algo dentro de mim gritava para que eu resistisse, para que não ceda àquele chamado. Mas, mesmo assim, me vi dando um passo em direção a ela, como se não tivesse controle sobre meu próprio corpo. Cada movimento dela era lento, suave, como se a própria noite a envolvesse. E por mais que tentasse entender, minha mente não conseguia fugir da atração que sentia. A voz dela, quando falou, foi baixa, como um sussurro perdido no vento. "Vem", disse ela.
e algo nela fez com que eu me sentisse atraído, como se já a conhecesse. Sua presença, tão vazia e ao mesmo tempo cheia de uma estranha familiaridade, me confundia. A estrada à minha frente parecia desmoronar, e a única coisa que eu conseguia ver era ela, a mulher de branco, me chamando. A mulher de branco não disse mais nada, mas seus lábios se moviam, emitindo palavras que eu não conseguia entender. Elas soavam como um canto distante, um murmúrio que parecia vir de todos os lados e ao mesmo tempo de lugar algum. O som, estranho e melódico, se misturava ao vento, mas entre aquelas palavras eu pude ouvir claramente o meu nome. Horácio, Horácio. A cada vez que ela o repetia, um arrepio me percorria, como se o próprio vento carregasse uma força invisível que me puxava para ela, para aquele penhasco que eu sabia estar bem perto, embora não conseguisse ver claramente. Eu senti o peso daquela força, algo mais forte que qualquer desejo de fuga, como se estivesse preso, como se uma corrente invisível me prendesse aos seus pés. Minha mente se confundia. Eu queria correr, queria sair daquela estrada, mas os vultos que antes se mantinham distantes, agora estavam mais próximos. Eles se moviam em silêncio, quase como sombras que se alongavam, se agrupando à minha volta. Como uma procissão silenciosa, eles não faziam barulho, mas eu sabia que estavam ali, observando-me com um propósito que não compreendia. A tentação de dar um passo à frente, de seguir aquele chamado, era esmagadora, mas ao mesmo tempo, uma força em minha mente me gritava para que eu resistisse. Meus pés estavam pesados, como se o chão estivesse se erguendo contra minha vontade, e o pânico crescia, me engolindo por dentro. O que eles queriam? O que ela queria de mim? Eu não sabia, mas a curiosidade mórbida me empurrava para a beira do penhasco, enquanto o medo me empurrava na direção oposta. A batalha dentro de mim se intensificava. Eu sentia que algo terrível estava prestes a acontecer. A mulher de branco, com seus olhos vazios como poços sem fundo, finalmente me encarou. O que antes parecia ser um semblante suave, quase maternal, agora revelava algo mais sombrio, mais ameaçador. Seus olhos, profundos e inexpressivos, me observavam sem misericórdia. E então ela sorriu. Não um sorriso de compaixão ou bondade, mas um sorriso gelado, sem vida, como se fosse o reflexo de algo morto. O frio ao redor se intensificou e o ar se tornou espesso, carregado com uma tensão que fazia meu peito apertar. Você se lembra, não é? Ela falou, a voz agora nítida, mas ainda baixa. Nos conhecemos em outra vida. Você me falhou, Horácio, e agora você deve pagar. As palavras dela caíam sobre mim como uma lâmina fria. A sensação de familiaridade se intensificou, mas não de uma forma que me desse conforto. Não era a lembrança de algo bom, mas de algo terrível que eu havia esquecido. E ao ouvir suas palavras, percebi que de alguma forma essas entidades não eram apenas sombras. Eram fragmentos de algo perdido no tempo. Espíritos em busca de vingança ou talvez de perdão. O pavor me engoliu. As memórias que não compreendia começaram a surgir, como flashes rápidos de outra vida, uma vida que eu não queria lembrar. O que havia acontecido entre nós? Por que eu estava ali, de volta àquele mesmo lugar? Mas, no meio do terror, algo se acendeu dentro de mim. Eu não era mais o mesmo. Não mais aquele homem submisso, cético, que havia esquecido seu passado.
Com uma coragem inesperada, encarei a mulher e disse, minha voz firme apesar do medo, eu não sou mais quem você conhece. Já não devo mais nada a vocês. O silêncio se fez profundo e uma energia pesada tomou conta da atmosfera, como se o próprio ar estivesse prestes a explodir. As sombras se intensificaram, dançando ao redor de nós, e um ruído baixo, quase inaudível, começou a se arrastar pela estrada. Eu sabia que o confronto final estava prestes a acontecer. O medo me paralisou por um momento, mas a determinação em minha alma foi mais forte. Com um grito abafado, dei um passo para trás, afastei-me daquela figura horrível e, com toda a força que pude reunir, comecei a correr. A estrada, antes longa e interminável, agora parecia um corredor estreito, e os passos das sombras atrás de mim se multiplicaram, mas eu não me atrevia a olhar. Só corria, sem parar, até que o som daquelas presenças se dissipou lentamente, como se estivessem se afastando. O vento se acalmou, e o ar, embora ainda pesado, já não carregava a mesma ameaça de antes. Quando finalmente cheguei a Garanhuns, a cidade parecia um refúgio de normalidade, mas uma parte de mim sabia que a experiência na estrada nunca me deixaria. Eu contei a história, mas as pessoas me olharam como se eu fosse um homem velho e confuso, alguém que havia se perdido na imaginação. Mesmo assim, eu nunca deixei de advertir a quem quisesse ouvir. Não viajo mais sozinho, e sempre que posso, alerto aqueles que se arriscam nas estradas solitárias de Pernambuco. Cuidado, eu digo. Nas estradas de nosso estado, há coisas que nem mesmo a ciência pode explicar. Figuras que não pertencem a este mundo. E, com o semblante sério e sombrio, eu sei que nada será como antes. Porque, embora o pior tenha ficado para trás, a sensação de que sou observado nunca se vai. (1974) Uma noite fria nos arredores de Ouro Preto, Minas Gerais. O vento assobiava abaixo, como se tentasse impedir minha partida, mas eu já estava ali, esperando o ônibus noturno que me levaria a Mariana. Tinha feito aquela viagem outras vezes, mas naquela noite, algo me fez hesitar. Subi no ônibus, arrastando o olhar pelos rostos calados. Cada passageiro parecia perdido em algum pensamento distante, como se carregasse um segredo invisível. À medida que nos acomodávamos, o silêncio era perturbador, quebrado apenas pelo motor que roncava baixinho e um ruído suave de respirações tensas. Estava claro que aquela noite tinha algo de estranho, mas não sabia ainda o quê. Foi então que meus olhos encontraram uma figura no fundo do ônibus. Um homem encapuzado. Não conseguia ver seu rosto com clareza, sempre envolto na sombra, mas havia algo nele que me arrepiava. Sentado um pouco afastado dos outros, parecia deslocado, como se estivesse ali apenas de passagem. O que me perturbava era a forma como ele se movia, sempre na penumbra, invisível, mas presente. Enquanto o ônibus avançava, senti o desconforto crescer. Era como se um par de olhos me seguisse de algum ponto obscuro. O ônibus avançava por aquela estrada estreita, serpenteando entre montanhas escuras. Eu tentava não olhar para o homem encapuzado, mas era impossível ignorá-lo. O desconforto se transformava em um peso incômodo, uma pressão que apertava o peito. A certa altura, percebi que ele havia mudado de lugar. Agora, estava 2 fileiras mais à frente, sentado ao lado de uma mulher que parecia não notar sua presença.
Seus movimentos eram rápidos e silenciosos, como se o próprio ar o ajudasse a deslizar de um lado a outro do corredor. A cada curva, eu o via em um ponto diferente, mas sempre a uma distância medida, como se calculasse o espaço necessário para se manter invisível aos olhos dos outros. Quando pensava em me virar para encará-lo, ele desaparecia de vista. Uma névoa fria parecia envolvê-lo, e o ar ao seu redor era denso, como se ele carregasse consigo a escuridão da estrada. Tentei afastar a sensação de ameaça, me concentrando na paisagem lá fora, mas o incômodo crescia. Era como se ele estivesse ali não por acaso, como se eu fosse seu objetivo. A estrada ficou mais sinuosa e o ônibus balançava em cada curva fechada. Foi em um desses solavancos que senti uma presença a meu lado. O encapuzado estava ali, parado no corredor, inclinado ligeiramente em minha direção, como se quisesse observar cada detalhe do meu rosto. Ele não dizia nada, apenas olhava, a sombra ocultando o que restava de seu semblante. Um frio intenso subiu pelas costas, e eu percebia que, mesmo sem encostar em mim, sua presença era esmagadora. Tentei ignorá-lo, fixando o olhar na janela, mas cada movimento dele me enchia de uma ansiedade sombria. De repente, o ônibus passou por uma parte ainda mais escura da estrada. As luzes internas piscavam e, por um instante, a escuridão tomou conta de tudo. Quando as luzes voltaram a funcionar, ele não estava mais ali. Olhei ao redor, mas nada. A sensação de que algo sobrenatural me rondava era inescapável, mas me contive. Eu sabia que ele ainda estava lá, em algum ponto, e que aquela presença gelada seguia me acompanhando. A viagem seguiu, e eu comecei a notar algo ainda mais perturbador. O silêncio dentro do ônibus se tornava denso, quase palpável. Ninguém se mexia, ninguém falava, e até a respiração dos outros parecia suspensa, como se todos estivessem em um transe inquietante. Olhei ao redor, tentando encontrar algum vestígio de vida, mas os rostos pareciam vazios, sem expressão. Era como se eu estivesse rodeada por sombras em vez de pessoas. Aquela quietude me sufocava, então resolvi tentar quebrá-la. Me inclinei para a senhora sentada ao meu lado e murmurei alguma coisa, qualquer palavra que pudesse dissipar a sensação de isolamento. Mas ela nem ao menos piscou, encarando o vazio com olhos opacos, distantes. Foi então que o vi novamente. A figura encapuzada estava sentada no fundo do ônibus, rígida e imóvel, como uma estátua de sombras. Ele não fazia nada, mas sua presença era o suficiente para preencher o ar de uma ameaça silenciosa, opressiva. Senti que não havia escapatória daquele silêncio sombrio que nos envolvia. Alguma coisa me impelia a olhar pela janela, apesar do receio crescente. A estrada, banhada pela escuridão espessa, parecia estender-se como um abismo. Foi então que os vi, pares de olhos brilhantes na beira da estrada, acompanhando o ônibus em seu trajeto tortuoso, fixos, penetrantes e me observando de volta. Por um instante tentei racionalizar. Talvez fossem reflexos, alguma luz das lanternas atingindo arbustos ou pedras, mas os olhos seguiam nosso movimento e seu brilho parecia ciente. Um arrepio me percorreu e eu tive que desviar o olhar, tentando manter a calma. Entretanto, uma risada baixa e abafada ecoou em algum lugar do ônibus, um som leve, mas com um peso sufocante, como se emergisse das profundezas da terra. A risada cessou e então o percebi de novo.
O homem encapuzado agora estava de pé no corredor, mais próximo, sua presença uma sombra espessa e impossível de ignorar. Não falou, não se moveu, mas seus olhos, esses sim, pareciam ver cada pensamento que eu tentava esconder. Era como se ele soubesse que eu conseguia enxergar o que os outros não viam, como se estivesse esperando que eu finalmente entendesse a verdade sobre quem ou o que ele era. O frio ao redor se intensificou, e a presença dele no corredor parecia arrastar consigo uma porção daquela escuridão lá de fora. Eu me mantive imóvel, sabendo que qualquer movimento poderia romper o frágil equilíbrio entre o mundo dos vivos e o que quer que estivesse agora, acompanhando nossa viagem. O ônibus diminuiu a velocidade ao se aproximar de uma curva fechada, quase parando. O silêncio absoluto fazia o ar parecer pesado, como se cada segundo estivesse contido em uma suspensão opressiva. E então ele se aproximou. A figura encapuzada avançou pelo corredor em direção ao meu assento, com passos suaves e arrastados. Meu corpo congelou, incapaz de se mover. Quando ele parou ao meu lado, senti o peso de seu olhar penetrante. Ele inclinou-se e finalmente vi seu rosto, pálido, ossudo, como o de alguém que já havia deixado o mundo há muito tempo. Seus olhos profundos e sombrios pareciam conter segredos que ninguém deveria carregar. E então, em um sussurro baixo, ele murmurou meu nome. Um som quase inaudível, mas que fez minha pele arrepiar, como se uma sombra tivesse tocado meu coração. Carmen! A voz tinha algo de frio, antigo, como se viesse de algum lugar que eu desejava nunca conhecer. Ele disse que sabia dos meus segredos, coisas que eu mesma acreditava ter esquecido, enterradas nas dobras do passado. Com cada palavra, meu peito pesava mais, e o ar ao redor parecia desaparecer, como se ele estivesse puxando tudo para um vazio, do qual não haveria volta. Aquele homem, ou seja lá o que ele fosse, não estava ali como um passageiro qualquer. Ele tinha algo a cobrar de mim, algo do qual eu não poderia fugir. O ônibus pareceu deslizar para fora da estrada, os arredores virando uma névoa indistinta, como se tivéssemos cruzado para um limbo silencioso. Olhei ao redor, mas os outros passageiros pareciam sombras, presos em suas expressões vazias. Eu sabia que ele não sairia dali até que eu entendesse o preço que ele veio cobrar. O ônibus finalmente parou, mas não era em Mariana. Desci lentamente, com passos hesitantes, e percebi que estávamos em um trecho desolado, envolto por sombras pesadas e uma névoa espessa. Olhei em volta, buscando alguma referência, mas nada daquilo me parecia familiar. A estrada era apenas um traço escuro perdido no meio do vazio. Eu sentia uma urgência de sair dali, como se cada segundo naquele ônibus roubasse uma parte de mim. Olhei uma última vez para dentro, e lá estava ele, no fundo, a figura encapuzada. Mesmo à distância, seus olhos me seguiam, como se ainda aguardassem algo que eu não tinha oferecido. Ele permaneceu imóvel, mas sua presença era como uma promessa, um aviso sombrio gravado em minha memória. Respirei fundo e dei as costas, decidida a deixar para trás aquele encontro. Mas ao colocar o pé na estrada, senti um peso invisível se dissipar dos meus ombros, uma leveza inquietante, como se a própria noite tivesse liberado seu aperto sobre mim. Ainda assim, o eco daquela voz grave sussurrando o meu nome permanecia, como uma lembrança impressa em algum canto escuro da mente. Conforme caminhava, a neblina foi se dissipando aos poucos, revelando a estrada, e aos poucos
me vi de volta ao mundo que conhecia. Mas algo estava diferente. Eu sabia de alguma forma que não estava mais sozinha. A figura encapuzada havia ficado para trás, mas não completamente. Sua presença, seu olhar, estavam agora presos à minha memória. Uma sombra que eu levaria para sempre. Ao olhar para trás uma última vez, a estrada parecia vazia, mas eu sabia lá no fundo que ele ainda estava lá, esperando. Aos 62 anos, eu já passei por muitos invernos e verões, mas poucos momentos se fixaram na minha memória, como a viagem que fiz em 1981. Eu morava então em São Paulo, mas foi em São Luís do Paraitinga, no interior, que encontrei um lar que agora me parece tão distante, mas tão presente. Aquele casarão onde vivo, antigo e imponente, guarda mais histórias do que posso contar. Quando alguém se atreve a cruzar o portão enferrujado e me procura para ouvir alguma história, eu sempre me deixo levar, talvez por uma necessidade de compartilhar algo que nunca mais posso esquecer. Foi naquele ano, junto à minha prima, que fizemos uma viagem para uma cidadezinha mal registrada nos mapas. Não lembro o nome da tal cidade, mas era o tipo de lugar em que ninguém se importava muito com o tempo ou com o que acontecia fora dali. Chegamos de tarde, e o calor abafado fazia a poeira da estrada subir como uma névoa espessa. A pousada onde nos hospedamos parecia esquecida, como se o mundo lá fora tivesse parado de girar. Janelas quebradas, portas que rangiam com o vento. Um silêncio tão denso que dava para tocá-lo. O ar, carregado e parado, parecia pesar sobre os nossos ombros. Fomos acolhidas, mas a sensação de que algo estava errado logo se fez presente. Eu não sabia o que exatamente estava por trás daquela quietude, mas algo me dizia que não era um bom presságio. Senti aquele arrepio em minha espinha, um presságio de que aquela noite não seria como as outras. A noite caiu sem cerimônia, e a pousada parecia se transformar conforme a escuridão se espalhava por seus corredores tortuosos. O que antes parecia apenas um lugar afastado, agora parecia fechado dentro de si mesma, como se fosse um relicário de algo esquecido pelo tempo. As sombras que se projetavam nas paredes pareciam crescer, se esticar, como se tomassem vida própria. Comecei a ouvir os passos arrastados e lentos do lado de fora do meu quarto. Tentamos, eu e minha prima, ignorá-los, mas não consegui. Fui até a porta e abri com cautela. O corredor estava vazio, mas o eco dos passos ainda ressoava no meu ouvido. Devolvi a porta ao seu lugar com um peso no peito. A sensação de que algo não estava certo aumentava, mas eu preferia não dizer nada. Minha prima, como sempre, parecia imune a essas inquietações. Nos deitamos, tentando dormir, mas o silêncio do lugar era perturbador. Foi então que ouvi o primeiro sussurro, fraco, distante, quase imperceptível. Fechei os olhos tentando ignorá-lo, mas ele veio de novo, mais claro, mais próximo. Era como se alguém me chamasse lá de cima do sótão. O vento, forte e cortante, fazia as janelas estalarem e os sussurros pareciam se distanciar para voltar com mais urgência. Eu queria acreditar que fosse minha mente pregando peças, mas o medo começou a se infiltrar em mim como uma corrente fria. Minha prima, por outro lado, ainda dormia como se nada estivesse acontecendo. No entanto, eu sabia que algo estava ali, escondido entre as sombras, observando. Acordei no meio da noite com uma sensação estranha, como se algo me observasse.
O quarto estava imerso em uma penumbra densa, tão espessa que eu mal conseguia distinguir o contorno dos móveis. Minha prima, alheia ao que acontecia ao redor, dormia profundamente. Tentei tocá-la, acordá-la, mas as palavras não saíam. Ela estava em um sono pesado, isolada do que eu sentia. O ar estava denso, pesado, e o silêncio parecia ainda mais abafado do que antes. O cheiro da madeira antiga e do mofo se misturava com o vento frio que insistia em invadir pelas frestas das janelas quebradas. O instinto me levou a me levantar. Eu precisava ver, entender o que estava acontecendo. Ao abrir a porta com cautela, um arrepio subiu pela minha espinha. O corredor diante de mim estava vazio, mas havia algo no ar que me deixava tensa. Foi quando senti uma presença atrás de mim, sutil no início, mas depois crescente. Uma mão gelada tocou meu ombro, fria como o metal de um ferro velho, que me fez congelar. Girei rapidamente, mas ao olhar para trás, não havia ninguém. Apenas o corredor vazio e o ar pesado que continuava a me sufocar. O silêncio voltou a ser absoluto, como se nada tivesse acontecido. Tentei me convencer de que era uma alucinação, que minha mente estava brincando comigo, mas o frio na pele não desaparecia. Voltei ao quarto, tentando não acordar minha prima. Ela nem se mexeu. Quando me deitei novamente, o medo começou a crescer dentro de mim, como uma chama que se espalha devagar. O que quer que fosse, estava ali, observando, esperando, e eu não sabia como enfrentá-lo. Na manhã seguinte, o peso sobre meus ombros não desapareceu. Cada passo parecia mais difícil, como se o casarão estivesse me puxando para dentro de sua escuridão. Eu sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo, entender o que aquele lugar queria de mim. Não podia mais ignorar os sinais. Decidi que seria no sótão que eu encontraria a resposta. Minha prima, relutante, tentou me dissuadir, mas algo no meu olhar a fez mudar de ideia. Subimos as escadas empoeiradas até a porta do sótão, que estava trancada, como se guardasse algo muito antigo e muito perigoso. Ao abrir, um ar pesado e morno nos envolveu. A luz do dia não conseguia penetrar ali, e a escuridão parecia se concentrar, mais densa do que a noite. O espaço estava em desordem, coberto por poeira e teias de aranha, e as sombras pareciam se mover conforme nos aproximávamos. No canto mais distante, algo brilhou. Uma velha caixa de madeira com símbolos gravados na tampa parecia esperar por nós. Ao nos aproximarmos, o ar ficou ainda mais gelado. O som dos nossos passos ecoava, abafado, como se o próprio ambiente nos estivesse observando. Tentei abrir a caixa, mas estava trancada. Eu podia sentir algo vindo de dentro, algo que parecia pulsar com uma vida própria. Ao tocá-la, uma sensação de frio intenso percorreu minha mão, como se a caixa estivesse viva, uma presença sem forma. Minha prima tentou minimizar o que sentíamos, mas seus olhos mostravam que ela também começava a entender. Algo estava preso ali, e o medo que antes estava guardado em meu peito agora se espalhava por cada canto do sótão. O sussurro veio novamente, mais forte. Era de dentro da caixa e parecia chamar meu nome. Os dias seguintes passaram lentamente, cada um trazendo uma sensação mais profunda de desconforto, como se o casarão estivesse aos poucos me engolindo. A presença que senti em cada canto não era mais uma ilusão, nem um simples susto da mente. Algo estava muito errado, e a única maneira de entender o que se passava era cavando mais fundo.
Decidi que precisava descobrir mais sobre a história do lugar, algo que explicasse o que estava acontecendo. Fui até o único morador local disposto a falar. Um senhor idoso que vivia à margem da cidade, com os olhos cegos para o que já não podia mais ver. Ele me contou que a pousada onde nos hospedamos fora construída sobre um antigo cemitério, um lugar onde as almas, segundo ele, ainda rondavam. Os corpos dos mortos haviam sido movidos de maneira apressada e sem respeito, muitos ainda enterrados sob o peso das construções. A velha pousada, como tantas outras construções da cidade, não era apenas um prédio de tijolos e madeira, mas um local carregado de algo mais profundo, algo que estava preso nas fundações. Com a ideia de que talvez ali estivesse a chave para entender o que acontecia, fui até o cemitério. Era um lugar esquecido pelo tempo, coberto pela vegetação, com lápides quebradas e esquecidas. Uma delas chamou minha atenção, uma lápide antiga, coberta de musgo, com um símbolo esculpido na pedra. O mesmo símbolo que eu tinha visto na caixa do sótão. Aproximei-me, e assim que toquei a pedra fria, uma sensação de vertigem tomou conta de mim. Tudo ao redor desapareceu por um instante. Eu vi almas, pálidas e distorcidas, vagando sem rumo. Elas estavam presas entre os mundos, como se estivessem tentando se comunicar, buscando algo ou alguém. O peso do olhar de todas aquelas presenças caiu sobre mim. Os sussurros que antes eram distantes agora pareciam mais próximos, e eu comecei a entender. Elas estavam tentando me alcançar, tentando me avisar, talvez até mesmo me pedir algo. Eu não sabia o que significava, mas sentia que, de alguma forma, eu estava no centro dessa comunicação, algo que eu ainda não compreendia completamente. O mistério estava mais profundo e mais perigoso do que eu imaginava. Depois de tudo o que vivi, sabia que não poderia mais fugir. A pousada, com suas sombras e mistérios, me chamava de volta, como se me aguardasse para revelar tudo. Deixei minha prima para trás, sentindo que a resposta estava dentro daquele casarão, em algum lugar onde o tempo parecia ter parado. Subi as escadas, uma a uma, sentindo o peso das presenças ao meu redor. Quando cheguei à porta do sótão, algo na atmosfera estava diferente. A opressão no ar estava mais densa, e eu podia sentir que o que estava prestes a acontecer seria definitivo. A caixa estava lá, como sempre, esperando por mim. Ao tocá-la, a sensação de frio me invadiu, mas desta vez não recuei. Eu precisava saber o que havia dentro. Quando consegui abrir a tampa, encontrei algo que não esperava. Cartas antigas, amareladas, com tinta desbotada e registros escritos à mão, narrando as histórias de pessoas que haviam passado pela pousada antes de mim. Eram relatos de almas perdidas, de seres que nunca partiram, que haviam se enredado nas paredes daquele lugar. A cada palavra que eu lia, uma sensação de reconhecimento me invadia, como se eu já soubesse aquilo, como se meu próprio nome estivesse ali, entre aquelas linhas. Foi então que uma memória antiga começou a despertar, algo de minha infância, um tipo de lembrança que nunca consegui compreender completamente. Sentia-me marcada, como se tivesse um papel a desempenhar nesse ciclo que nunca se fechava. As almas perdidas não estavam apenas tentando se comunicar, elas estavam pedindo por algo, por uma libertação que eu parecia ser a única capaz de conceder. Uma responsabilidade pesava sobre mim agora. Eu sabia que minha escolha estava próxima,
libertar essas almas ou condená-las a mais uma eternidade de tormento. Mas, ao mesmo tempo, o medo do que poderia acontecer caso eu falhasse me apertava o peito. O destino das almas estava em minhas mãos. Eu sabia que não poderia mais fugir. Tudo o que aconteceu, todas as almas que tocaram minha vida e os sussurros que me perseguiam, haviam me levado até ali. Até o momento em que finalmente compreendi o que eu precisava fazer. Não era um feitiço, nem um rito de destruição. Era algo simples, algo que minha avó me ensinara em minha juventude, sem saber que algum dia eu precisaria entender. Ela sempre dizia: uma vela acesa ilumina o caminho dos perdidos. Naquele instante, algo dentro de mim se acendeu, como uma chama que se acende após uma longa escuridão. Eu precisava acender a vela, trazer à tona a luz que até aquele momento eu havia deixado de lado. A vela não era só um objeto. Ela representava a única coisa capaz de romper o ciclo, capaz de libertar as almas que me cercavam. Acomodei-me no centro do sótão, onde tudo começou. O vento parou. O casarão, que sempre se movia com o ranger das madeiras e o suspiro das paredes, parecia esperar. O silêncio foi profundo, quase doloroso. Eu acendi a vela. A chama dançou, tremeluzindo como se estivesse tentando se manter acesa em meio ao frio que havia tomado o lugar. Mas então algo mudou. Os sussurros aumentaram em intensidade, como se o próprio casarão estivesse sentindo a presença daquela luz. As sombras se afastaram, recuando para os cantos escuros onde sempre habitaram. Levantei a vela diante de mim e, com a voz firme, murmurei as palavras que havia aprendido com minha avó. Que a luz guie os que estão perdidos, que suas almas encontrem paz. O ar se esvaziou de imediato e a opressão que me acompanhava foi substituída por uma paz inesperada. As presenças se foram, as sombras se desvaneceram. Eu havia cumprido meu papel. Ao fazer isso, minha própria luz se fortaleceu. Desde então, nunca mais viajei sem uma vela acesa, pois sabia que, no fundo, o ciclo nunca se quebra completamente. As almas perdidas ainda estão por aí, à espreita. Mas agora, com uma vela em minhas mãos, posso iluminar o caminho delas. Eu vivia há muitos anos em um chalé simples nas montanhas de Campos do Jordão, um lugar onde o silêncio é a única companhia constante. O mundo ao meu redor parecia se distanciar à medida que os anos passavam e o isolamento, que antes era escolha, agora se tornava um peso silencioso sobre meus ombros. Eu estava sozinho, mas já não me incomodava. A solidão, se bem compreendida, tem sua própria forma de acalmar. Aos 72 anos, eu começava a sentir o peso do tempo. Não que o medo da morte me visitasse frequentemente. Eu não tinha mais a pressa que a juventude nos impõe. Mas algo dentro de mim se perguntava o que restava para ver, para fazer, antes que o fim chegasse. E assim, num desses momentos em que o silêncio pesa mais que qualquer som, decidi partir. Lembrei-me de uma promessa feita há muitos anos, numa noite quente, quando ainda era jovem o suficiente para acreditar que o mundo, com todas as suas maravilhas e mistérios, ainda estava ao meu alcance. A promessa era de viajar até uma cidadezinha distante em Minas Gerais, onde o nome não dizia mais nada a ninguém. Era um lugar esquecido pelo tempo, onde eu poderia talvez encontrar algum fragmento perdido de mim mesmo. A decisão foi tomada rapidamente.
Arrumei o pouco que precisava e logo fui à estrada. Não havia pressa, só o desejo de caminhar, de me afastar de tudo. Quando deixei o chalé para trás, o mundo se alargou diante de mim e a estrada parecia refletir minha própria busca por algo indefinido. Não me importava a chuva que começava a cair, fria e insistente, como se o céu, com seus pesados nuvens, tentasse me advertir. Eu não sabia, mas algo começava a se movimentar no ar, algo que eu não compreendia. A estrada seguia tranquila e solitária, como eu, sem pressentimentos de perigo. Eu seguia, apenas seguindo como sempre fiz. A chuva se intensificava, batendo contra o vidro do carro com uma força crescente. A visibilidade era cada vez mais baixa e as estradas desertas pareciam engolir cada farol que passava. Apenas alguns carros, distantes e quase espectrais, cruzavam meu caminho, passando rapidamente como sombras. O mundo fora do veículo parecia uma extensão indistinta de escuridão e água. Foi nesse cenário sombrio que eu o vi. A figura estava à distância, na beira da estrada, quase invisível em meio à chuva torrencial. Um homem, parado, com um manto escuro, gasto e rasgado. Ele não se movia, apenas observava o vazio, como se estivesse esperando por algo. A imagem parecia irreal, uma falha no tecido da realidade, mas algo me fez diminuir a velocidade do carro, não por curiosidade, mas por uma sensação indefinida de que não poderia simplesmente ignorá-lo. Quando me aproximei, o homem levantou a mão, pedindo para que eu parasse. Hesitei, mas cedi ao impulso de reduzir a marcha e abrir o vidro do carro. Sua voz, rouca e abafada pela chuva, invadiu o silêncio da noite. Ele disse com um tom grave e direto: "Não continue. Algo te observa na estrada. Não siga." Aquelas palavras não faziam sentido e, confuso, tentei questioná-lo, perguntar o que queria dizer. Mas o homem apenas repetiu com o mesmo tom: "Não siga. Eu estou observando aqueles que ousam." Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, ele desapareceu. Não foi um movimento, mas uma ausência repentina, como se tivesse sido engolido pela névoa da chuva. O carro seguiu, e a sensação de desconforto não me abandonou. Algo estava errado, muito errado. A cidadezinha parecia ter sido esquecida pelo tempo. As ruas estreitas e tortuosas se entrelaçavam em um labirinto que não parecia ter fim, e o ar denso de um passado distante pairava sobre tudo. Casas de madeira, maltratadas pelo tempo, estavam alinhadas nas calçadas de pedras irregulares, e não havia mais vida nas ruas do que o vento que batia nas janelas fechadas. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelos poucos passos solitários de pessoas que passavam apressadas, como se também quisessem se esconder dos olhos alheios. Foi no bar local que procurei um abrigo contra o clima frio e a sensação crescente de desconforto. O lugar estava mal iluminado, com algumas mesas espalhadas e uma única lareira fraca, que não aquecia o ambiente como eu desejava. Sentado no canto mais afastado, pedi uma bebida e escutei as conversas baixas e entrecortadas dos poucos moradores ali. O assunto parecia sempre retornar ao mesmo ponto: a estrada. Foi ali mesmo, ouvi um homem comentar com o tom de quem sabe algo que ninguém mais sabe. Naquela curva maldita, muitos não passam por lá à noite. Curioso, me aproximei, querendo saber mais. O homem continuou, sem perceber minha escuta: "Um homem foi atropelado ali há anos. Ninguém entendeu como aconteceu. Ele estava parado no meio da estrada sem dar sinal,
sem pedir carona. O carro, ninguém viu de onde veio. Foi ali, bem no ponto onde a gente sempre diz para não ir. Uma noite como qualquer outra, mas diferente. O homem olhou ao redor antes de baixar a voz. O ambiente ficou tenso, como se todos soubessem do que ele estava falando, mas evitassem falar sobre isso. Perguntei mais sobre o acidente, mas ao fazer isso, todos no bar mudaram a postura. Seus olhos se desviaram de mim e a conversa morreu ali. Eles não queriam falar mais sobre o assunto. Parecia que havia algo mais, algo que os assustava de verdade. Ao sair, a cidade me parecia ainda mais distante, mais fechada. Havia algo naquelas palavras que me incomodava, como se um véu de mistério tivesse sido jogado sobre o que, até então, parecia apenas uma história simples. Algo não se encaixava. Os primeiros dias na cidadezinha seguiram sem grandes novidades, mas uma sensação crescente de desconforto se instalava em mim. À medida que a noite caía, um silêncio estranho tomava conta de tudo ao meu redor. Um silêncio pesado, como se até o vento tivesse medo de romper a calma que pairava sobre as ruas desertas. Mas o que mais me incomodava não era o silêncio, e sim os sons que surgiam nas sombras do meu quarto. Ao cair da noite, enquanto tentava dormir, ouvia passos arrastados, lentos e pesados, como se alguém caminhando sem pressa se arrastasse pelo corredor de madeira da casa onde eu estava hospedado. Eu me levantava, certo de que alguém havia entrado, mas nada encontrava. O barulho parava assim que eu me aproximava da porta. Somente o vazio permanecia. E havia mais. Sombras, que à primeira vista pareciam inofensivas, se moviam pela periferia da minha visão, sempre no limite do que se pode distinguir no escuro. Elas pareciam se arrastar pela parede, desaparecendo antes que eu pudesse olhá-las diretamente. Tentando encontrar uma explicação, fiz algumas perguntas aos moradores. Porém, ao mencioná-las, os rostos que antes pareciam simples e inofensivos se tornavam cerrados. Alguns desviavam o olhar rapidamente, outros falavam em voz baixa, evitando um comentário mais profundo, como se o simples fato de tocar no assunto já fosse perigoso. Certa noite, enquanto passeava pelas ruas desertas, vi uma figura familiar ao longe. Ele estava lá novamente, o homem sob a chuva, o manto escuro e gasto, a postura ereta, como se estivesse esperando. Mas quando me aproximei, ele desapareceu novamente, como uma sombra que se desvanece no ar. A sensação de estar sendo vigiado cresceu. Algo me observava, me seguia, e a linha entre o que era real e o que era fantasia começava a se desfazer. O homem na estrada, aquele encontro inexplicável. E agora essas sombras. Não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Algo sobrenatural estava em jogo, algo que eu não compreendia e que estava começando a me consumir. Passei mais alguns dias na cidade, imerso em uma sensação de crescente estranheza. Mas algo me dizia que a chave para entender o que acontecia ali estava em algum lugar que os outros moradores se recusavam a revelar. Quando finalmente encontrei um homem mais velho, de cabelo grisalho e rosto marcado pelo tempo, percebi que ele não tinha medo de falar. Ao contrário dos outros, ele parecia entender o peso das palavras e a necessidade de revelações. Nosso encontro aconteceu no banco da Praça Central, onde o tempo parecia ter parado. Ele me olhou com os olhos cansados, mas com uma lucidez que não esperava. Sem rodeios,
começou a falar sobre o que ninguém mais ousava contar. O homem que morreu na estrada, ele não foi apenas atropelado, não foi um acidente simples, disse ele, a voz grave e baixa, como se temesse ser ouvido. Ele estava ali, parado, esperando por algo, por alguém. Fiquei em silêncio, absorvendo suas palavras. O homem continuou. Ele era um viajante, como você. Ninguém sabia seu nome, de onde vinha ou para onde ia. Mas ele tinha algo estranho. Ele não estava perdido, não. Ele esperava que algo acontecesse. E quando o atropelaram, ninguém viu de onde o carro veio. Minha mente começava a girar. Como aquele acidente poderia ser tão diferente dos outros? O velho prosseguiu, com um olhar mais sombrio. Depois da morte dele, começaram as aparições. Ele não descansou. Quando um viajante aparece, ele volta, como se quisesse impedir o destino de se repetir. Ele se coloca na estrada, tenta avisar, mas ninguém o escuta. O homem na chuva, o homem na estrada. Eu agora sabia. Não era uma ilusão. Ele me havia advertido por uma razão maior. Algo havia me guiado até ali, e eu não poderia ignorar. Não pude mais adiar. A sensação de que algo me vigiava, que algo estava esperando, se tornou insuportável. Eu precisava entender o que acontecia, confrontar aquilo que me assombrava. Naquela noite, tomei a estrada novamente. O vento batia contra o vidro do carro e a chuva, agora mais leve, parecia murmurar como se soubesse o que eu ia fazer. Cheguei no ponto exato, onde tudo havia começado. O lugar estava deserto, mergulhado numa escuridão espessa. E então, lá estava ele. A figura do homem, mais clara do que nunca, de pé no meio da estrada, como se estivesse me aguardando. Seu manto escuro tremulava com o vento e seus olhos, aqueles olhos profundos, fixaram-se em mim com uma intensidade desconcertante. Eu parei o carro, hesitei por um momento e então perguntei: "O que você quer de mim?" Ele permaneceu em silêncio por um longo tempo e então a voz fria e distante saiu de seus lábios. "Estou preso a este lugar. Não posso seguir. Nenhum de nós pode." Eu não soube o que responder. O medo não me tomou, mas uma estranha sensação de compreensão se apoderou de mim. Ele não estava ali para me fazer mal, mas para me alertar. Então, com um suspiro, a presença começou a se dissolver, como se nunca tivesse existido. A estrada, agora silenciosa, voltou ao normal, mas algo dentro de mim havia mudado. O mistério continuava sem resposta, mas agora eu sabia que fazia parte de algo maior, algo além da compreensão humana. Quando voltei para o meu chalé nas montanhas, a paz que sempre buscara parecia mais distante do que nunca. O vento cortava as árvores e as montanhas que antes me ofereciam abrigo, agora pareciam esconder mistérios que não poderiam ser desvendados. Eu já não era o mesmo. Algo havia mudado dentro de mim, uma compreensão silenciosa que se infiltrara em meus pensamentos. A estrada, o homem sob a chuva, tudo parecia uma longa sombra que se estendia à minha frente. As palavras do velho ecoavam em minha mente. O homem na estrada, preso a um destino que não compreendia, ainda permanecia comigo, como uma lembrança inquietante. Não sabia o que ele realmente queria, nem por que eu fora escolhido para ouvir seu aviso, mas sabia, com uma certeza que não podia negar, que havia algo mais naquela história, algo que escapava à razão. O silêncio do chalé me envolvia, mas não me dava a paz que eu esperava.
Olhei para as montanhas ao longe, sentindo o peso daquilo que ainda estava por vir. A estrada não era mais um lugar de medo para mim, mas eu sabia que em certos lugares não se viaja sozinho. O mistério não estava resolvido, e talvez nunca estivesse.